Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Damião vai se refrescar e encontra Ramona, que diz: "Você não é o primeiro homem que briga com seu melhor amigo pelo amor de uma mulher. E não importa qual dos dois fica com ela, pois a sua amizade não vai acabar nunca, pois existem razões mais fortes do que aquelas que podem unir um homem a uma mulher." Naquela noite, Guadalupe vai visitar a irmã, dizendo que soube do final do noivado de Damião. O padre se dá conta que a mulher está com problemas e pergunta o que está acontecendo. Ela revela que realmente tem algo que está preocupando, mas logo, logo, tudo estará resolvido. Enquanto isso, no seu quarto de hotel, Ingrid revira a mala procurando alguma coisa. Gabino chega e pergunta à mulher se ela está pensando em ir embora, mas ela diz que não pode mais ficar naquele lugar. Furioso, o rapaz diz para ela não tirar com a cara dele e, segurando a mulher pelo pescoço, pergunta o que ela tem a ver com Alfonsina, que acabou de mandá-lo dar um jeito nela. A mulher diz que precisa trocar de roupa enquanto ele se acalma um pouco. E na sua recente casa alugada, Kenny está dando um jeito de falsificar a assinatura da mãe no verso do cheque que roubou de Ingrid. Neste meio tempo, o rala e rola entre Paulo e Carmen esquenta. Do outro lado da cidade, Ramona chega em casa e pega a neta toda arrumada, com vestido mega decotado, dizendo que decidiu que vai conquistar Gael de qualquer maneira. A curandeira responde que não vai deixar a garota sair vestida assim e ainda adverte que não é desta maneira que ela vai conquistar o rapaz, avisando que o máximo que vai acontecer é ela ter o mesmo destino de sua mãe. Paloma se irrita e pergunta à avó o que afinal aconteceu com sua mãe. E a mulher decide contar toda a história, revelando que a filha se envolveu com um canalha e desta relação ela nasceu. Agora, Paloma quer saber quem é o seu pai, porém, a mulher diz que já falou demais. No hotel, mais calmo, Gabino pergunta a Ingrid se agora ela pode explicar o problema com Alfonsina. Ela conta que foi mulher de Rosendo Arango há muito tempo, quando ele já era casado com Alfonsina. Ingrid diz que ela teve um filho, mas antes que pudesse contar a Rosendo que estava grávida, Alfonsina ficou sabendo e a expulsou para fora de ermita. Gabino quer saber quem é o filho dela, mas a mulher diz que não sabe quem é o rapaz e por isso voltou à cidade. O infeliz se dá conta que o rapaz seria irmão de Damião e ela pede que ele a ajude a encontrar seu filho. Alguns momentos mais tarde, Elisa chega chorando à casa do seu padrinho, contando que ela e o pai brigaram tão feio que Lola teve que separar os dois e o motivo da briga foi porque ele descobriu sobre o contrato que Damião ofereceu. A moça está preocupada com a reação do pai se ele descobrir que ela ama o filho de Alfonsina com toda a sua alma. Enquanto isso, Damião passeia a cavalo pela redondeza e vê Paulo saindo da casinha de campo. De repente, ele se lembra de ter visto Carmen saindo dali quando ainda era um menino. Curioso, ele resolve apear do cavalo e dá de cara com Carmen saindo da casinha. Já é tarde quando Gael vai procurar Elisa e descobre que a moça foi para a casa do padrinho porque ela e o pai tiveram uma briga enorme por causa do contrato oferecido por Damião. Damião resolve bater um papo reto com a titia e pergunta se os amigos dela ainda moram ali, pois se lembra que, quando era criança, a viu saindo desta mesma casa e ela disse na ocasião que os donos eram seus amigos. Carmen responde que não, que a casa está vazia há muito tempo, mas ela sempre passa por ali para checar as coisas e pegar a correspondência. Agora, o rapaz quer saber se ela está entregando a correspondência dos ditos amigos a Paulo. A mulher dá uma risada e pergunta se ele está perguntando isso porque viu o rapaz saindo dali. Ele confirma que sim, e ela explica que ele deu uma carona até ali porque precisava falar com ela em particular sobre Elisa. Mas a víbora não para por aí e diz que o rapaz está muito triste porque Elisa está dizendo a todo mundo que ele tentou abusar dela, mas que a ama muito e está muito magoado. E quanto mais Carmen fala, mais ela se enrola. Damião não acredita em uma só palavra. E quando ele vai apertar a titia mais um pouco, chega o táxi e ela é salva pelo gongo. Do nada, tarde da noite, Horácio aparece na cozinha da casa de Elisa para encontrar Lola. Ela se assusta e se pergunta como que a vela dada por Ramona já está fazendo efeito se ela ainda nem acendeu. Porém, o rapaz pede desculpas por ter desaparecido, dizendo que tem muito trabalho e convida a moça para sair no domingo. Ela diz que não, e Horácio decide contar que tem muitos problemas. Lolita quer saber que problemas são esses. Porém, antes de contar, ele diz que a admira muito e que ela não merece um homem como ele. Mas a empregada o manda terminar de resolver seus problemas e depois os dois podem conversar.
Neste meio tempo, Ingrid dá um ataque na recepção do hotel e quer saber onde está Kênia. Mas a recepcionista diz que a moça já foi embora e não disse para onde. Gabino aparece e vê que a mulher está desesperada. Ele promete que Ingrid não precisa se preocupar com nada, porque ele vai cuidar dela. Henrique conta a Sabrina que vai continuar trabalhando na processadora mesmo depois de tudo que aconteceu, pois precisa do dinheiro para visitar Florência na capital. O rapaz diz que precisa que a irmã ligue para Paulo e consiga o telefone da moça. Enquanto isso, no outro quarto da casa, Edmundo tenta conversar com a esposa, dizendo que o casamento dos dois está acabando. Ela não dá a menor bola e diz que crises são normais em qualquer matrimônio. Edmundo resolve perguntar se ela acha normal que ele tenha tido relações com outra mulher. Begônia exige uma explicação, mas ele diz que tudo já acabou. A mulher continua preocupada com o que os outros vão dizer se souberem da traição do médico e ele se irrita, respondendo que não acredita que ela está dando mais importância para fofocas do que para a relação dos dois. O médico começa a juntar suas coisas, dizendo que vai embora, porque não tem mais sentido ficar morando na mesma casa que ela, se as coisas estão como estão. Neste meio tempo, Damião chega furioso em casa e vai pedir explicações a Paulo sobre a história dele estar apaixonado por Elisa e vai insistir para que ela o corresponda. O playboy diz que não sabe do que o rapaz está falando, mas Damião responde: não finja demência. Estou sabendo que você falou com a tia da Elisa para que ela o ajudasse a conquistar sua sobrinha. E também sei que andaram se encontrando para falar disso em uma casa de campo perto da cidade. Mas vou te avisar novamente. Se você voltar a incomodar Elisa ou se tentar tocar nela novamente, vai se ver comigo de novo, entendeu? Alfonsina ouve a gritaria e vai ver o que está acontecendo. O rapaz manda Paulo ir embora de sua casa imediatamente, mas a mãe diz que não pode fazer isto porque ele mesmo ficou muitos anos na casa de Guido depois que saiu do internato. Furioso, Damião responde: você disse muito bem, na casa de Guido, não desse imbecil. Mas tudo bem, mamãe. Um dia você vai ver que tenho razão. E você, infeliz, já está divertido. Depois que o filho sai, Alfonsina deixa bem claro que não quer saber de mais briga entre ele e seu filho. Carmen chega em casa tarde e interrompe os sonhos de Augusto com Kênia. O homem quer saber onde a mulher estava e ela dá uma desculpa. Ele insiste e Carmen resolve perguntar o que ele diria se ela contasse que andou com um homem. Ele dá um sorriso e diz que a expulsaria imediatamente de casa. A mulher desconversa e diz que foi ao centro de saúde. Agora, ela quer saber por que ele está de mau humor. E ele conta que por causa da filha, para variar, pois Damião ofereceu um contrato com a processadora. De repente, Augusto muda de assunto e diz para a mulher que estava esperando por ela porque a necessita. O queixo da mulher cai com a proposta do marido e diz que é a primeira vez que ele busca por ela e não está bêbado, mas avisa que naquela noite é ela quem não quer brincar. Alguns minutos mais tarde, Gael chega à casa de Lúcio para conversar com Elisa e pede desculpas à moça por ter contado sobre o contrato a seu pai e ter causado todo o problema. Finalmente, Gael confessa que não queria que ela aceitasse o contrato. Por isso, foi falar com Augusto com a intenção de que não mudasse de opinião, pois não quer que ela tenha nada com o filho de Alfonsina, explicando que sabe que Damião está apaixonado por ela. O rapaz reforça sua paixão pela garota e se oferece para levá-la em casa. Do outro lado da cidade, o pau tá comendo entre Begônia e Edmundo. O médico desce com sua mala, mas a mulher se coloca na frente da porta e diz que não vai deixar o marido sair. Ele pede que ela saia, se não quiser que ele atire à força. Os filhos chegam para saber o que está acontecendo. Edmundo diz que vai embora de casa e Henrique apoia seu pai. Begônia se convence e deixa o marido sair. Nesse meio tempo, Carmen liga para Alfonsina e conta que Damião ofereceu um contrato para Elisa com a processadora da família. Na cozinha, Tonha comenta com Braulio que a mulher que ligou há pouco tempo para Alfonsina era a mesma que ligou para Paulo no dia que deu toda a confusão. O homem quer saber por que ela não conta ao rapaz sobre isso, mas a empregada diz que a patroa vai demiti-la se fizer isso. Tarde da noite, Augusto vai ver Lúcio desesperado e diz ao velho que precisa de sua ajuda, pois não pode deixar que Elisa e Damião se apaixonem e conta que fez os testes de DNA e que o resultado apontou que a moça não é sua filha. Alguns minutos mais tarde, Gael vai deixar Elisa em casa e se despede da amiga com um beijo no rosto. Damião chega bem na hora e diz que precisa falar com a moça em particular.
Porém, o cowboy diz que não arreda o pé e o filho de Alfonsina resolve abrir o jogo, dizendo que ela sabe que os dois amigos estão apaixonados por ela e que esta situação não pode continuar. O rapaz coloca a garota na parede e diz que ela precisa decidir naquele momento com quem realmente ela quer ficar. Gael dá razão ao amigo e pede que Elisa se decida. A moça pergunta quem são eles para obrigá-la a decidir algo e manda os rapazes irem para o quinto dos infernos. Gael fica indignado e diz a Damião que ele é um imbecil se pensou que com aquela estratégia iria conseguir alguma coisa, mas avisa que vai lutar por ela com todas as suas forças. Damião responde que percebeu claramente que entre ele e Elisa não existe nada. Enquanto Kênia está tratando de colocar a mão na bolada que roubou da mãe, Ingrid não consegue dormir, jurando que não vai embora de mãos vazias. Do outro lado da cidade, Begônia também não consegue dormir e conta aos filhos que Edmundo confessou que tem uma amante. E depois de longa conversa que teve com Lúcio, Augusto vai tomar todas no bar de sempre e é visto por Kênia. Na paróquia, Gael, furioso, conta o que aconteceu entre ele e Damião um pouco antes na casa de Elisa. O padre fica apavorado e resolve revelar que ele está se portando exatamente igual ao que aconteceu entre Augusto e Rosendo quando eram jovens, pois os dois também eram muito amigos e acabaram brigando pelo amor de Estefânia. E ela acabou escolhendo Augusto. O sacerdote conta também que Rosendo foi obrigado a aceitar e, com o tempo, voltaram a ser bons amigos. Mas Gael é taxativo e diz ao religioso que, na sua opinião, dois homens que amam a mesma mulher jamais poderão ser amigos. Na paróquia, Gael, furioso, conta o que aconteceu entre ele e Damião um pouco antes na casa de Elisa e diz ao padre Lupe que, na sua opinião, dois homens que amam a mesma mulher jamais poderão ser amigos. Do outro lado da cidade, Augusto está afogando suas mágoas na garrafa de tequila, quando Kênia chega e pergunta se pode se sentar com o homem. Ele avisa que aquele não é um bom lugar para moças decentes, pois podem desrespeitá-la, mas ela afirma que tem certeza de que ele a defenderia se fosse o caso. Kênia aproveita para perguntar como foi a tentativa de Elisa e Gael para conseguir o empréstimo bancário. Augusto conta que foi negado novamente. A garota quer saber o que os dois vão fazer agora. Augusto diz que não sabe, mas Elisa não pode assinar o contrato que Damião ofereceu a ela. Kênia não entende o motivo e o fazendeiro diz que este é um assunto seu. A garota diz que é melhor ir embora, pois vai viajar para Mérida para resolver uns assuntos e volta em seguida. Neste meio tempo, Damião chega em casa e Alfonsina pergunta se é verdade que ele ofereceu um contrato da processadora para Elisa. O rapaz diz que sim, e a mãe dá uma bronca, dizendo que não vai aceitar isso. Damião avisa que quem está cuidando da processadora agora é ele, e, portanto, pode tomar a decisão que quiser. Alfonsina volta com o discurso de que ele não pode ajudar a filha da mulher que tirou o pai do rapaz de sua família, mas Damião está de saco cheio e diz que não aguenta mais ficar ouvindo o mesmo assunto a vida inteira. A mulher continua insistindo e, sem paciência, Damião responde: "Mamãe, todos esses seus discursos já perderam prazo de validade. Eu não sou mais um garoto que você pode mandar para fora do país porque não quis te obedecer. Sei muito bem que você me mandou para o internato para me separar de Elisa e nem se deu conta de que eu, um garotinho que havia acabado de perder o pai, precisava ficar perto de sua mãe e não em outro país." No dia seguinte, bem cedo, Carmen avisa Elisa que Alfonsina está procurando por ela. Logo que a garota sai do quarto, a víbora resolve perguntar a Lola sobre o que as duas estavam conversando, pois ouviu a sobrinha dizer que precisava ter cuidado para ninguém descobrir. A empregada diz que não sabe do que ela está falando. Enquanto isso, na sala, Alfonsina exige uma explicação de Elisa e quer saber por que ela foi pedir um contrato da processadora com suas terras para o filho. A moça afirma que foi ele quem propôs e vai dizer a mesma coisa que disse a Damião. É ela quem vai decidir sozinha se assina ou não o tal documento. Indignada, Alfonsina responde: "É melhor você não assinar, porque senão não vou acabar só com a sua plantação, mas também com todas as suas terras." Carmen se diverte com a conversa das duas. Elisa quer saber por que a hiena está rindo, mas o telefone toca e a garota atende. É Kênia, dizendo que precisa muito ver Elisa e que quer que a moça a encontre na casa que alugou, pois acha que tem uma solução para seus problemas.
Neste meio tempo, Gabino chega à casinha de campo Ninho de Amor de Carmen, acompanhado por Ingrid. O rapaz diz que naquele lugar ela vai estar segura porque não poderá ser encontrada por Alfonsina ali. A mulher agradece o cafajeste pela ajuda, dando o maior beijo no sujeito. Algumas horas mais tarde, Paloma vai ver Gael, que percebe que a moça está muito bonita. Ela pede para o rapaz acompanhá-la até o trabalho. Na processadora, Malu pergunta onde anda Ingrid, que ainda não chegou, mas Gabino avisa que não sabe onde a moça está. A secretária avisa que Alfonsina ligou cedo e pediu que assim que chegassem fosse à casa dela. Mas Gabino não atende o pedido imediatamente. Primeiro, ele conversa com Vicente, que diz que os funcionários não gostaram da notícia de que Damião iria embora do povoado. O menino, que acha o cafajeste o máximo, diz que está à disposição do bandido. Paloma chega ao consultório acompanhada de Gael e descobre que Edmundo dormiu na maca de sua sala. Ele explica que se separou da mulher e diz que precisa procurar um lugar para ficar. A secretária se oferece para ajudar o médico e agradece dando um beijo no rosto da moça. Begônia chega bem na hora e confunde tudo, achando que a amante do médico é Paloma. Minutos depois, Elisa chega à casa de Quênia e oferece dinheiro para que a moça possa dar andamento à plantação. Elisa recusa, mas a moça se vê obrigada a ajudar Gael, confessando que ela é meia-irmã do rapaz, filha de Ingrid. No consultório, Begônia dá o maior tapa na cara de Paloma. O médico defende a moça, mas a mulher não para de falar e ofende não só a secretária, como também a Elisa. Furiosa, a mulher sai dizendo que vai contar tudo aos seus filhos. E na casa de Quênia, ela adverte Elisa sobre a mãe, dizendo que nem ela, nem Gael devem confiar na mulher. Mas não pode dizer mais que isto. Porém, sabe que ela tem segundas intenções. A garota ainda conta que decidiu ficar no povoado não só para ficar perto do irmão, mas também para evitar que sua mãe o magoe novamente. Quênia insiste para Elisa aceitar a sua proposta. Porém, Elisa tem uma condição. Ela diz que primeiro a garota vai ter que contar toda a verdade a Gael e que se depois disto o rapaz aceitar o seu dinheiro, aí sim os três poderão se sentar para falar de negócios. Neste meio tempo, todo cagado, Paulo liga para Carmen e diz que Damião o viu saindo da casinha de campo e precisa saber exatamente o que ela disse a ele para não se contradizerem. O rapaz quer encontrar a amante para que ela possa explicar tudo direito. Do outro lado da cidade, Begônia vai tirar satisfações com Ramona e diz que descobriu que Paloma é amante de seu marido. Ela conta ainda que acabou de pegar os dois em flagrante no consultório do médico. Ramona se irrita e manda a mulher embora de sua casa. Enquanto isso, Gabino está tomando a maior bronca de Alfonsina, porque o rapaz não sabia que Damião tinha dado um contrato para Elisa. O rapaz se justifica que ele estava tomando conta de outro serviço e diz que Ingrid já foi embora. Mas ela manda o capanga investigar bem, pois não quer que a talzinha apareça de surpresa. Alguns minutos mais tarde, Paloma chega à casa de Elisa e conta tudo o que aconteceu no consultório, mas deixa escapar que, de fato, o médico realmente teve uma amante. Agora, Elisa quer saber quem era, e Paloma diz que isso não é problema delas e acaba não contando quem é a tal mulher. Na plantação, Augusto pergunta a Gael se ele tem notícias de Quênia. O rapaz acha estranho, mas o patrão justifica que queria mesmo era perguntar se Elisa vai assinar o contrato com Damião. Furioso, Gael diz para o fazendeiro perguntar para a filha, pois ele não vai mais se meter nisto. O fazendeiro se dá conta que o rapaz está bravo e pergunta o que está acontecendo. Finalmente, Gael abre seu coração e revela que está de saco cheio do homem usar tudo o que ele conta para agredir sua filha. Augusto diz que ele não é ninguém para dizer como ele deve se comportar com a filha. Só que o rapaz não está mais a fim de papo mole e diz: claro que não, mas você precisa se dar conta que ela é sua filha e não sua inimiga. Tudo o que ela precisa é de um pouco de apoio e de confiança. O homem reclama que tem seus motivos para não confiar na filha, e Gael joga na cara dele que, na verdade, ele não acredita nem em Deus, pois faz anos que não aparece nem na igreja. Augusto se enfurece, e a única coisa que o rapaz diz é que se o fazendeiro ficar totalmente sozinho, não é problema dele.
Na cidade, Kênia encontra Paloma e a convida para tomar um refresco. A moça responde de uma forma grosseira e a garota pergunta por que ela está tratando assim e Paloma deixa toda a sua frustração falar por ela. Mas Kênia diz para a moça não perder mais tempo e dizer a Gael tudo o que sente por ele. Na casinha, Ingrid conta que a garota é fruto do casamento dela e que o homem morreu. Ela conta ainda que Kênia é uma irresponsável e torrou toda a herança do pai. Ingrid explica ainda que, quando lhe contou que tinha um meio-irmão e falou da família do pai do rapaz, ela começou a investigar e descobriu a fortuna da família, e por isso a seguiu até o povoado para obrigá-la a chantagear a Alfonsina. O inocente conclui que foi por isso que a patroa deu um cheque para a amante. Gabino avisa a amante que ela é muito importante para ele, mas nem pense em enganá-lo, pois sabe muito bem o que pode acontecer com ela. E Paloma toma coragem e vai procurar Gael. Ela entra no quarto do rapaz, que está sem camisa. A moça acaricia o rapaz e diz que o ama profundamente. Ele tenta explicar que não pode corresponder ao amor da moça, mas ela pede que ele deixe provar que pode fazê-lo muito feliz e finalmente lasca um beijão no rapaz. Os dois começam o lesco-lesco, mas Lupe acaba de chegar em casa acompanhado de Elisa. O rapaz tenta parar, mas não consegue. Lupe entra no quarto do moço e pega os dois no maior rala e rola. Elisa se assusta com os gritos do religioso e vai ver o que é. A moça se surpreende com a cena. Paloma toma coragem e vai procurar Gael. Os dois começam o lesco-lesco, mas Lupe, que tinha acabado de chegar em casa acompanhado de Elisa, entra no quarto do moço e pega os dois no maior rala e rola. Elisa se assusta com os gritos do religioso e vai ver o que é. A moça se surpreende com a cena. Furioso, o padre diz que os dois não têm o que explicar. Paloma diz que a culpa é dela, foi ela quem se meteu no quarto do rapaz. O sacerdote manda a garota ir embora e aproveita para dar uma bronca no rapaz, mas ele diz que é homem e tem necessidades. Porém, Lupe lembra que o rapaz sabe que a moça é apaixonada por ele e não é justo que ele brinque com os sentimentos dela desta maneira. Na casinha de campo, Gabino diz a Ingrid que Alfonsina está convencida de que ela deixou a cidade. O rapaz pede que ela não saia de casa até abaixar a poeira. A mulher insiste em pedir que Gabino procure por sua filha, mas o sujeito pergunta se não foi muito estúpido da parte dela deixar que a própria filha roubasse o dinheiro debaixo de seu nariz e acrescenta: vai ver, ela encontrou algum grosso e já está bem longe do povoado a uma altura desta. Mas o papinho mole do casal de bandidos é interrompido pela maior criminosa da cidade. Carmen chega chutando a porta com a muleta e pergunta quem é aquela mulher que está na sua casa. Enquanto isso, Kênia vai até a casa paroquial procurar por Gael. Padre Lupe atende a porta e pede que a mocinha espere um pouco que o rapaz já vem. Furiosa, Carmen diz a Gabino que ele invadiu uma propriedade privada. O rapaz argumenta que avisou que iria usar a casa, mas ela diz que deixou bem claro que ele não podia fazer isso e dá meia hora para o casal sair dali. Paulo chega de caminhonete bem na hora e Carmen sobe no carro, dizendo para os dois saírem dali imediatamente. Neste meio tempo, Gael descobre que foi Kênia quem deu a ideia a Paloma de ir procurar pelo rapaz. Ele fica furioso e diz que Elisa também viu tudo e agora deve estar pensando mal dele. Os dois discutem e Kênia joga na cara do rapaz que Elisa ama a Damião. O rapaz não quer acreditar. A moça então o manda se confrontar de uma vez com a moça e resolver a situação. Gael quer mudar de assunto e pergunta por que a garota está ali. Ela avisa que quer se associar com ele e Elisa para tocar a plantação de pimenta. Na casinha, Ingrid está tendo um chilique. Quase chorando, o rapaz diz que Carmen não vai dizer nada e tenta se justificar. A moça começa a chorar e os dois continuam brigando. Ele pede que a mulher confie nele, mas ela diz que não. Só que Gabino a ameaça e diz que se ela quer que os dois deem certo, é melhor começarem do zero e confiarem um no outro. Enquanto isso, Paulo toma um café com Carmen no centro da cidade e diz que não gostou nada do que ela falou de Damião sobre ele e Elisa.
A mulher diz para ele não se preocupar, mas o rapaz está falando sério e conta que o rapaz o ameaçou. E Alfonsina já avisou que não quer mais problemas entre ele e seu filho. Carmen manda o cara deixar tudo isso pra lá, porém ele aproveita a oportunidade para dizer que não é o cara mais indicado para ajudá-la a prejudicar Elisa. Carmen avisa que é melhor que os dois deixem de se ver por um tempo e proíbe o rapaz de ligar para a casa dela. Neste meio tempo, Edmundo vai em casa tentar se explicar para os filhos, mas Begônia já fez a fofoca. Sabrina diz que está muito decepcionada com o pai e sobe para o seu quarto. Muito triste, o médico pergunta à mulher se ela está satisfeita, pois conseguiu colocar os filhos contra ele. Do outro lado da cidade, Ramona está esperando a neta e pergunta onde ela estava até aquela hora. A garota conta que estava com Elisa. A curandeira diz que Begônia esteve ali para dizer que a neta era amante de seu marido. A garota conta tudo o que aconteceu. A avó desconfia que aconteceu mais alguma coisa, mas a moça desconversa e Ramona avisa que se ela sair vestida daquela maneira, vai queimar suas roupas. E na casa de Elisa, a moça quer saber de onde a tia está vindo. A mulher responde que não é da sua conta, e a garota conta que Dr. Tobar acabou de ligar perguntando como estava o tornozelo dela. A mulher reclama que continua inflamado e coisa e tal, mas Augusto entra na sala e diz que a mulher tinha comentado que Edmundo não estava atendendo e que, da última vez, foi atendida por um médico de plantão quando foi ao centro de saúde. Ela confirma e inventa uma história, só que Augusto diz que não está convencido de nada do que ela lhe falou. No dia seguinte, bem cedo, Gael vai falar com Elisa para se desculpar pelo que aconteceu na noite anterior e reforçar que ela é o amor de sua vida, dizendo que sabe que o ocorrido é a culpa perfeita para ela descartá-lo e correr para os braços de Damião. Os dois brigam e Gael diz que tem certeza de que, se ela não aceitou o dinheiro de Kênia, é porque está pensando em aceitar o contrato de Damião. A moça diz que isto não tem nada a ver, mas ele grita, dizendo que tem direito a saber a verdade. Finalmente, Elisa diz que ama Damião com toda a sua alma. O rapaz fica muito triste, mas entende a situação e que seria uma estupidez não aceitar o amor de Damião. Neste meio tempo, Elisa conversa com Lola e a empregada consegue convencer a moça a aceitar Damião e lutar por sua felicidade. Na empresa, o filho de Alfonsina chega para trabalhar e encontra Malu, que está preocupada, pois precisa de uns documentos que ficaram com Ingrid e a moça não aparece. A secretária avisa que Gael está esperando no escritório. Mal Damião entra e o rapaz diz que está ali para avisar que ele tem um caminho livre com Elisa, pois não vai mais se meter no meio dos dois, e conta que foi a própria Elisa quem contou que ama o rapaz e diz: "Só preciso de fazer um pedido, Damião. A faça muito feliz, pois ela merece." Neste meio tempo, Padre Lupe vai falar com Ramona sobre sua neta. A mulher dá a entender que a neta já contou e reclama da visita de Begônia, que esteve ali acusando a garota de ser amante de seu marido. O padre está cada vez mais preocupado. A mulher está furiosa, porque o nome de Paloma vai cair na boca do povo. A curandeira está tão preocupada que Lupe desiste de contar o que aconteceu na sua casa na noite anterior. Malu avisa Damião que Elisa está chegando. O rapaz sai correndo para encontrar a garota e ela diz que está ali para aceitar o acordo que ele propôs e que já está assinado. Ele quer saber se ela está ali só por isso. A garota confessa que está ali também por outra coisa e os dois se beijam apaixonadamente. No consultório, Sabrina vai tirar as caras com Paloma e ofende a garota. O médico manda a filha pedir desculpas à secretária e diz que a garota não tem nada a ver com a situação de sua família. Paloma diz que é melhor ela não trabalhar ali, mas ele diz que vai abrir o jogo com a família e contar que o seu caso foi com Carmen. A secretária implora para que ele não diga nada, pois quem vai ser mais prejudicada será a Elisa. Na processadora, o casal faz juras de amor e ele convida a moça a ir a um lugar onde possam ficar sozinhos. Gabino viu tudo. Neste meio tempo, Augusto chega em casa e Lola conta que Elisa saiu faz pouco tempo e também conta que Carmen saiu, pois o médico ligou novamente e acha estranho o médico ligar tantas vezes. Kênia chega neste momento e Augusto manda a moça entrar. Ela escreve seu endereço na palma da mão do homem e pede para que ele avise Gael para procurá-la naquela casa. E na processadora, enquanto Paulo sonha com Carmen, Gabino chega dizendo que o amigo perdeu o showzinho que Damião e Elisa acabaram de dar na recepção da empresa. Paulo conta que não tem o menor interesse na garota e Gabino quer saber o que o fez mudar de ideia. Paulo diz que apenas não gosta de jogar.
Gabino conta que conheceu uma tal de Kênia no hotel e sabe que a moça andou perguntando por ele. Paulo diz que este assunto já foi solucionado, mas Gabino dá a entender que a moça, na verdade, não foi embora. Minutos depois, o Cafajeste liga para Alfonsina e conta que Elisa esteve na empresa possivelmente para deixar o contrato, e os dois saíram dali bem felizes e de mãos dadas. Em seguida, Gabino vai fazer uma visitinha a Carmen e diz que sabe que a mulher está sozinha em casa. Ele avisa que não pensa em sair da casinha de campo e que talvez, em alguns meses, poderia comprar a casa. O sujeito dá a Carmen um adiantamento pelo uso do local e entrega cópia das passagens dela e de Rosendo para Nova York. Furioso, ele pega a mulher pelo pescoço, dizendo que a única pessoa que pode fazer qualquer exigência ali é ele. O nojento ainda dá um beijinho de despedida da mulher e sai se fundando todo. Na lavoura, Augusto dá a Gael o endereço de Kênia e aproveita para dizer que o rapaz não pode desistir de sua filha. O rapaz explica que não é correspondido e precisa tocar sua vida adiante. O fazendeiro pergunta se ele está saindo com Kênia e o rapaz avisa que não vai permitir que ele se meta na sua vida particular, mas espera que a amiga seja feliz com o homem que escolher. Enquanto isso, em seu lugar secreto, perto do rio, Damião e Elisa se lembram do dia em que tentaram fugir e foram encontrados por Gabino. O casal troca carinhos e juras de amor. O rapaz diz que não importa o que tenham feito para separá-los, pois os dois acabaram juntos novamente. O rapaz quer contar logo para sua mãe que o casal está junto, mas a moça pede que ele espere um pouco mais, pois os dois precisam preparar os pais para a notícia. E mais uma vez, o casal romântico da novela se beija apaixonadamente.